Também sobre esse ponto, ministro. Também sobre esse ponto, ministro. O senhor fica preocupado com as críticas, porque falar demais também tem um risco, né? O senhor foi criticado por dizer vencemos o bolsonarismo em um evento. Então, eu queria que o senhor passasse sobre essa questão da exposição, especificamente, se isso te preocupa. O ponto número 2, o senhor pretende, na pauta, ao compor a pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal, levar em consideração o que não esbarra com o Congresso Nacional? Isso vai passar pela tua decisão também para propor, por exemplo, Marco Civil da Internet, PL das fake news. Também é o caminho da pacificação se afastar das pautas que esbarram no Congresso, se isso está no seu radar? E, já que o senhor disse que não ficou claro, realmente não ficou claro, a contribuição sindical, quando o trabalhador não quiser pagar, como vai ser na prática? O senhor já deu uma explicação pontual, mas na prática, como vai funcionar o trabalhador que se recusa? Ana, Desculpa, Lana. Lana, desculpe, Lana. Primeiro, eu ontem falei isso, assim, quando você cumpre a missão da sua vida, nem elogio nem crítica desviam você da direção que você escolheu, de modo que eu lido bem com as duas coisas. E queria dizer que esses 2 eventos que você se referiu não foi conversando com jornalistas. Conversando com jornalistas, eu felizmente nunca tive problema. Eu espero que o quadro de radicalização, agressividade e desrespeito que levaram a essas 2 manifestações que você falou não se reproduzam mais. Quando eu falo em pacificação, de modo que as 2 frases que você se referiu, do perdeu Mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas, que geralmente não são o melhor contexto. Geralmente, nesses contextos, as pessoas não se apresentam na sua melhor versão. Mas eu considero que essas são exceções. Agressões a ministros, como aconteceu com um colega nosso. Esse é um quadro que nunca existiu no Brasil, Lana. Eu viajo para o Rio quase toda semana para dar aula. O pessoal da rádio está chegando agora ao 3 em 1 e nós estamos acompanhando a coletiva do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Fique com a gente. Simplesmente permanecer como estava, podia fazer uma caretinha. Essa coisa da agressividade é muito recente na vida brasileira. E eu tenho muita esperança de que isso reflua e que não se reproduzam esses contextos que levaram a essas 2 frases, que não são declarações numa conversa civilizada, mas reações a ataques muito agressivos que nós passamos a estar sujeitos e com a exposição pública que a gente tem. Do que o fato tenha ocorrido. E no caso do Congresso da UNE, eu usei uma palavra quando queria ter usado outra. E, portanto, a minha crítica era ao extremismo e não às milhões de pessoas que votaram no ex-presidente com todo o direito de terem votado no ex-presidente. Pessoal, Lana, veja, o Supremo, como eu falei antes, tem um caso para decidir, que é um caso envolvendo responsabilidade civil ou não de uma plataforma digital por publicação de terceiro ofensiva a uma pessoa. E aí houve uma condenação por danos. E o Supremo tem que decidir se a plataforma é ou não responsável por conteúdo veiculado por terceiros. Essa questão é uma questão jurídica, é uma questão judicializada. Se tiver lei, o Supremo vai decidi-la de acordo com o que o Congresso determinar. E se não tiver lei, o Supremo também tem que decidir. E, portanto, não é invasão da esfera do Congresso. O Congresso tem preferência nessa matéria. Só que o fato de o Congresso ainda não ter legislado não retira o dever do Supremo de julgar a causa. Foi o que aconteceu com uniões homoafetivas. E você tem... O que eram as uniões homoafetivas? A homossexualidade é um fato da vida, as uniões homoafetivas existiam e você precisava ter que determinar. Tem direito à sucessão?
tem direito à pensão alimentícia se o companheiro tiver que tirar licença de saúde, o outro também pode tirar licença, isso vale para as uniões homoafetivas. Havia uma série de questões que precisavam ser decididas. À falta de lei, o Supremo disse: vou aplicar às uniões homoafetivas a mesma regra que vale para as uniões estáveis convencionais. Portanto, o Supremo, o Judiciário em geral, não tem a faculdade de decidir ou não decidir. De modo que, quando há lei, tanto melhor, e se não houver lei, tem que decidir também. Não há essa superposição, em rigor. Pessoal, em razão do horário, a gente vai precisar encerrar. Tem 7 colegas que estavam inscritos, que são do Poder 360, Correio Brasiliense, CBN, Agência Mover, Itatiaia, Revista Oeste e TV Gazeta. Se ficou alguma dúvida, pode falar comigo, eu me comprometo a levar para o presidente, a gente tenta esclarecer depois, tá bom? Muito obrigada.